tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de vampiros e em como eles são representados ao longo da história e na cultura pop. A gente tá em época de Halloween, então acho que nada mais adequado do que falar de um ser assustador, né? Já teve vídeo sobre bruxas no canal, então agora é a vez dos vampiros. Com certeza você já viu algum filme ou série, já leu algum livro ou quadrinho que tem algum desses. Ora eles aparecem como monstros sedentos por sangue humano, ou então como meninos bonitos que brilham na luz do sol, né? Tem todo tipo de vampiro na cultura pop, e hoje eu vou falar de como eles costumam aparecer por aí. E tem inclusive uma representação que vocês nunca viram ser discutida por nenhum outro vídeo de cultura pop. Sabe por quê? Porque sou eu interpretando uma vampira. Pois é, nessas semanas agora tá rolando um dos projetos mais legais que eu já participei. É uma websérie lá no canal da editora Galápagos chamada Crônicas da Noite Mais Sombria. Tem eu, o Load e a Lorelai Fox interpretando vampiros enquanto a gente joga Vampiro à Máscara. Pra quem não sabe, Vampiro é um RPG em que os seus personagens são vampiros que têm que manter uma fachada, né, a tal da máscara, pra viver na sociedade sem serem descobertos pelos humanos. E a Galápagos trouxe a quinta edição pro Brasil, toda em português. Aí, pra gente mostrar como esse RPG é jogado, eles organizaram uma mesa com a gente. E é uma história toda original que se passa em São Paulo. E aí cada um de nós desenvolveu personagens originais junto com eles pra fazer essa história. Saiu um episódio por semana, toda quinta-feira, e o primeiro já saiu, já tá no ar. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá assistir. Eu espero muito que vocês curtam a minha personagem, que é a Stella. Ela faz parte do clã Bruja, ou Bruja, dependendo de como você pronuncia, que é um clã mais revoltado, mais agressivo. Eu, modéstia à parte, acho uma personagem muito maravilhosa. Ela tem uma loja na Galeria do Rock. Ela tem uma filha que não foi transformada em vampira, então ela foi envelhecendo normalmente e já tá com uma aparência um pouquinho mais velha quase do que a própria mãe. Então tem muito conflito nessa personagem. Eu gostei bastante de desenvolver junto com o pessoal da Galápagos. E realmente foi bastante divertido interpretar essa pessoa que é bem esquentadinha, gosta de briga e tudo mais. Espero que vocês gostem. E tem muita coisa legal que a gente explora na história, né? Cada um dos personagens é de um clã diferente. Então, eu, o Lord e a Lorelai, cada um escolheu um clã bem diferente um do outro. A gente explora, por exemplo, a ideia da Camarilla, que é essa sociedade secreta que tem várias regras que são impostas aos vampiros e tudo mais, que é uma coisa, inclusive, que a gente vai ver em várias obras citadas aqui. Mas eu já vou dizer que pra Stella, minha personagem, essas regras não são muito dignas de serem respeitadas, não. E, ó, eu não sei se eu, Mikan, se eu fosse vampiro, se eu seria bruxa, será? Comenta aqui embaixo qual clã vocês acham que eu me encaixo mais. E, aliás, quando eu for dar exemplos dos vampiros aqui nesse vídeo, eu vou tentar encaixar eles nos clãs que existem no RPG. Se você quiser saber mais sobre esses clãs, sobre todas as regras e tudo mais, vai lá no episódio da websérie, que lá tem todas as explicações de como tudo funciona, ok? Então, bora falar dos vampiros na cultura pop. Os vampiros estão entre os vilões mais comuns da cultura pop em geral, né? E tem casos em que eles são protagonistas também. É um tipo de personagem bastante versátil, que pode ser de qualquer estilo, basicamente, e ter qualquer tipo de índole. Justamente porque os vampiros, eles têm mais em comum com os humanos do que a gente imagina. Então tem vários personagens vampíricos que quando foram transformados, né, eles eram humanos. Eles viveram uma vida humana. Então eles têm esse conflito entre querer o sangue, né, ter o instinto da caça, aquela besta interior, e ao mesmo tempo eles têm os sentimentos de quando eles eram vivos, vamos dizer assim. Porque, né, o vampiro, na maioria das histórias, ele é praticamente imortal. E quando você não pode morrer, ou quase nunca pode morrer, né, você não morre de causas naturais, será que dá pra chamar aquilo de vida? Então o vampiro, muitas vezes, ele não é um ser vivo pra valer. Ele não come outra coisa, só se alimenta de sangue humano. Às vezes ele nem precisa dormir, e por aí vai. Então, com o passar dos anos, alguns eles acabam se desconectando desse lado mais humano, né? Afinal, eles vão vivendo lá por décadas, séculos. E os humanos que eles conhecem vão morrendo um a um com o passar dos anos. Ou até, antes mesmo dessas pessoas morrerem, os próprios vampiros se afastam, porque eles não envelhecem, muitas vezes. Então as pessoas vão começar a fazer perguntas. Então é muito comum que a gente veja que vampiros convivem mais com outros vampiros, né? Faz sentido. E eles podem até criar associações secretas e mega hierarquizadas às margens da sociedade, que é o que eu até comentei que tem a Camarilla no RPG, e
e é basicamente isso. Mas a gente vai ver mais dessas histórias já já. E as histórias de vampiros, elas não surgiram do nada, né? Não é que alguém simplesmente inventou o vampiro ali na literatura. Porque tem muitos contos antigos já que remetiam a bestas que voltavam do mundo dos mortos. Isso pode ter a ver com o respeito que algumas dessas sociedades desenvolveram em relação ao mundo dos mortos, até uma crença nas supostas propriedades mágicas do sangue, por exemplo. E aí tem alguns pesquisadores desse campo da vampirologia que eles dizem que essa ideia de um ser vampírico que se alimenta do sangue dos vivos e tudo mais pode ter surgido na Europa cristã, lá no século XII. Tem relatos de um tal de William de Newburgh, que era um historiador inglês dessa época, e ele fala de casos ali de seres que voltavam do mundo dos mortos para aterrorizar vilarejos durante a noite. E também tinha várias histórias parecidas com essa no leste europeu, lá entre os séculos XVI e XVIII. E é do leste europeu que veio o vampiro mais famoso da cultura pop, né? Pois é, se você nunca soube, a Transilvânia é uma região real que fica na Romênia, e é lá que se passa o romance Drácula do Bram Stoker. Esse livro, que saiu em 1897, ou seja, ali no finalzinho do século XIX, ele trouxe aquele estereótipo mais classicão do vampiro, sabe? Aquele vampiro vilão que a gente conhece bem, aquele ser misterioso que vive nas catacumbas de um castelo no meio do nada, que coisas estranhas acontecem, ele sempre aparece ali de noite. Tudo isso num cenário bem gótico, em que o vampiro hipnotiza, corrompe e se alimenta de jovens e depois mata geral, né? Esse padrão usado pelo Bram Stoker, ele acabou dando as bases para a construção de diversos personagens que continuam surgindo aí até o século XXI. Essa coisa do vampiro dormir em caixão, o lance de precisar de um convite para entrar em algum lugar, a habilidade de transformar outras pessoas, essa coisa de ter medo de cruzes cristãs, e até isso do vampiro não se refletir num espelho. Mas olha só que doido, tem várias coisas clássicas dos vampiros que não estão no Drácula. Por exemplo, o sol não mata ele, não transforma ele em poeira, só diminui os poderes. Então, quando o vampiro do Crepúsculo pode sair no sol, até que tá tudo bem. Mas ó, antes de continuar a falar sobre o Drácula, eu acho que é legal dizer que apesar dele ser o exemplo do vampiro mais conhecido na cultura pop, na literatura, ele não é o mais antigo, tá? O Bram Stoker não inventou as histórias de vampiro. Como eu falei, a gente já tinha as lendas todas há muito tempo, mas também teve livros, literatura mesmo, que saíram antes de Drácula. Por exemplo, a gente tem Carmila, que foi uma novela publicada mais de 20 anos antes, e ela já tirava sarro de estereótipos de histórias de vampiros. Inclusive, é uma história bem interessante de relacionamento sáfico, Carmila, tá? Eu recomendo que quem não conheça vá atrás. Mas ó, antes de Carmila, a gente teve lá em 1845 o Varney e o Vampiro. Essa história do Varney era uma Penny Dreadful, que são essas histórias, né? Eram essas histórias que saíram tipo folhetim, muitas vezes com tramas sangrentas, sobrenaturais, e elas eram bem baratinhas e o pessoal ia comprando. Não era considerado nada de alto nível de literatura, tá? Mas elas costumavam ser bastante populares. E assim, muito antes do Varney, lá em 1819, a gente já tinha The Vampire, né? O Vampiro, que tem uma história de bastidores talvez até mais interessante do que o livro em si. Porque pra vocês terem uma noção, esse livro ele foi escrito num rolê com o Lord Byron e a Mary Shelley, que caso vocês não saibam quem é a autora de Frankenstein. E foi nesse mesmo rolê aí que também foi escrito Frankenstein. Então, e assim, tem muita coisa envolvida nesse rolê todo. Pode ter um vídeo só sobre isso. Mas enfim, mesmo essa história, o Vampiro, que é considerada a primeira prosa sobre vampiros em língua inglesa, essa história já fazia referência a outras histórias de vampiros populares e tudo mais. Então, só pra dizer que tem muita coisa que já existia antes do Drácula. Voltando ao Drácula, ele fez um baita sucesso também no cinema, além dos livros. O filme Drácula da Universal foi lançado em 1931. E aí tinha um ator que fez o Drácula, que é o Bela Lugosi, que é um dos atores mais interessantes também da cultura pop. E o Drácula é o personagem mais icônico dele, né? Ele fez esse Drácula bem aristocrático, né? Com maneiras elegantes, uma capa esvoaçante. E esse é um dos clássicos do cinema, né? Tanto que ele inspirou outras coisas. Tem um filme de 58 inspirado nele, que é estrelado pelo Christopher Lee. Aí, mais pra frente, com outra ideia e tudo mais, teve o Drácula do Coppola. Mas assim, tem muitas representações do Drácula por aí. Tem ele fofo no Hotel Transilvânia. Tem filme e série a rodo falando dele. Tem a série Drácula da Netflix e tudo mais. Então nem dá pra listar tudo que tem de Drácula. Seja as adaptações diretas da história
história do Bram Stoker, mas também tem coisas simplesmente levemente inspiradas. Tem também histórias que não são adaptações de Drácula, a história geral, mas que usam o personagem Drácula. Ele tá realmente por toda a cultura pop. E se você pensa em vampiro, muitas vezes ele é o primeiro vampiro que vem à mente. Mas e se a gente fosse encaixar o Drácula em um dos clãs de Vampiro à Máscara? Qual seria? Na real, nem precisaria, porque na história de vampiro, o Drácula já faz parte de um clã, que é o Tzimist. Eu nunca sei se eu pronunciei certo, vocês me corrijam aqui nos comentários, que é um clã que ele é mega desconectado da humanidade, mas ele mantém uma máscara de educação e polidez, que realmente eu acho que tem tudo a ver com o personagem do Drácula. E outra obra que ajudou na popularização dos vampiros no cinema foi Nosferatu, que é um longa do expressionismo alemão dirigido pelo F.W. Murnau, né, que é um clássico também, foi lançado lá em 1922. E ele é inspirado no Drácula do Bram Stoker, mas os nomes foram mudados. Então, em vez de Conde Drácula, o vilão se chama Conde Orlok. E ele tem uma aparência mais mórbida e menos humana, né, mas igualmente aterrorizante. Essa aparência também inspirou outros seres da cultura pop. Por exemplo, você vê os vampiros do Eu Sou a Lenda, tanto no livro quanto no filme. Aliás, assim, um parênteses, eles não são exatamente vampiros, mas é isso que a gente mais vai ver na cultura pop, né? Porque tem seres que são inspirados, mas não levam o mesmo nome. Isso é muito normal, normalmente as histórias colocam alguma variação que funciona exatamente como aquele ser de histórias de terror e tudo mais, mas eles chamam de outra coisa. Basicamente que nem The Walking Dead não chama os zumbis de zumbis, chama eles de walkers, né? Que chama de caminhantes e tudo mais. Mas voltando aqui pros vampiros, acho que em Vampiro à Máscara eu colocaria o Orlok de Nosferatu no clã Nosferatu. Sim, porque tem um clã com esse nome no RPG. E aí, como o personagem, né, como o Conde Orlok, os membros desse clã são seres visivelmente grotescos. A maldição pra eles é muito difícil de esconder porque tá na cara, literalmente, na cara deles. E não dá pra gente não falar dos livros da Anne Rice, né? Que as histórias dela sobre o mundo dos vampiros são mega conhecidas e traduzidas pelo mundo todo. Mas talvez o de maior sucesso dentre os vários livros dela seja o Entrevista com o Vampiro, que foi publicado em 76. E nele a gente conhece o Louis, que é um vampiro de centenas de anos que narra suas experiências numa entrevista. Entre os vários causos, as várias fofocas aí, o Louis ele conta do encontro dele com o Lestat, que é o vampiro que transformou ele, que ensinou a viver essa vida envolta em trevas e tudo mais. E esse livro foi um baita sucesso, alavancou a carreira da Anne Rice, e ela investiu nesse mundo, tem os seus livros das crônicas vampirescas, crônicas dos vampiros, e ela até escreveu um livro só pro Lestat depois e tal. Aí lá nos anos 90 teve uma adaptação pro cinema da Entrevista com o Vampiro, que eu acho muito legal, porque tem o Tom Cruise e o Brad Pitt, né? O Tom Cruise é o Lestat, o Brad Pitt é o Louis, e eles estão super novinhos no filme, eu acho mó legal. E você vê essa coisa do vampiro que se transformou e ele fica tomando consciência de que tem uma maldição e quer ser humano, mas não quer. É bem legal ver esse conflito que tem aí nos personagens. E eu falei que os dois atores estão super novos, mas quem se destaca aí de mais novo nesse filme é a Kirsten Dunst, que ela interpreta a Cláudia, que é uma criança que foi transformada em vampiro muito jovem, então ela ficou presa nesse corpo infantil, mesmo amadurecendo assim por dentro ao longo dos anos. E a Kirsten Dunst só tinha 11 anos quando interpretou essa personagem, chegou até a ser indicada ao Globo de Ouro, de melhor atriz coadjuvante e tudo mais. Então fica aí a curiosidade, eu gosto de Entrevista com Vampiro, vocês gostam também? Aí eu acho que se fosse pensar pra encaixar, sei lá, o Lestat no Vampiro à Máscara, eu acho que ele seria um Ventrue, será mais chefão, assim, não sei, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários também. E eu falei desse conflito interno dos vampiros, às vezes tem um vampiro em conflito consigo mesmo, que tem como missão matar outros vampiros. E o Blade é esse cara. As histórias em quadrinhos, elas também são o espaço em que os vampiros se destacam, e o Blade é um exemplo disso. Ele é um personagem que veio das HQs, que aparece lá desde os anos 70, e ele é um vampiro caçador de vampiros. Quer dizer, mais ou menos. Na verdade, ele não é um vampiro em si, ele é um dampiro, né? Que é como a gente chama um híbrido de vampiro com humano. Então ele não é um vampiro 100%, vamos dizer assim. Ele usa os dons sobrenaturais dele pra acabar com outros vampiros. E ele é um que também foi pras telas, né? Porque nos anos 90, ali final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente teve 3 filmes do Blade estrelados pelo Wesley Snipes. E agora ele deve entrar pra valer no universo cinematográfico da Marvel. Diz que o filme que vai ter do Blade vai ser estrelado pelo Mahershala Ali. E eu tô super empolgada e ansiosa pra ver, porque eu gosto muito do trabalho do Mahershala Ali, mas ainda nem tem data de estreia, então espero que revelem logo. Vocês curtem o Blade? Curtem o Mahershala Ali? Vocês acham que vai combinar? Faz sentido? E assim, né, no começo dos anos 2000, os vampiros estavam com tudo. Eu falei do Blade, mas a
real é que nessa época a gente teve muita história de vampiro, em um contexto todo tecnológico, moderno, bem século XXI, que é como rola nessa edição do Vampiro à Máscara, aliás, tá? A gente não precisa necessariamente colocar todas as histórias de vampiro ali do século XIX, ou então histórias medievais. Dá pra você fazer vampiros modernos. E aí, no meio dos filmes dessa época, eu acho que vale destacar a franquia Anjos da Noite, que tem a Kate Beckinsale e tudo mais. Porque a trama é basicamente uma guerra milenar entre vampiros e lobisomens, que é uma coisa que também a gente vê muito na cultura pop. Em uma época, os vampiros estão na frente, aí na outra, os lobisomens que estão vencendo. É aquela guerra que acontece há tanto tempo que a galera meio que até esqueceu, sabe? Ninguém sabe muito por que eles estão guerreando entre si. E o visual do Anjos da Noite é aquela vibe muito começo dos anos 2000, aquela vibe Matrix, couro preto, capa, personagem carrancudo e tudo mais. Outro filme que não tem vampiros como protagonistas, mas tem um caçador de vampiros, é Van Helsing. Também tem a Kate Beckinsale, olha só, essa vibe dos anos 2000, né? E esse filme do Van Helsing, ele foi lançado em 2004 e tem o Hugh Jackman, né, como protagonista, indo até os confins da Transilvânia pra caçar o Conde Drácula. Porque eu acho legal dizer isso, né? O Van Helsing, ele é um personagem que também foi criado pelo Bram Stoker, né? Ele aparece ali no livro. Então, em várias histórias que você tem vampiros, você tem algum personagem chamado Van Helsing que provavelmente vai atrás, vai investigar, vai ser um caçador, principalmente se tem o Drácula envolvido. E na TV a gente também tem várias séries com vampiros. Supernatural, por exemplo, volta e meia eles aparecem, os irmãos Winchester sempre tem que ir atrás de algum. Em Buffy, então, assim, a série é Buffy a caça-vampiros, então dá pra entender, né? Ela até se apaixona por um vampiro, né, que é o Angel. E ele é um vampiro que vive em crise também, porque não quer ser malvado, sabe como é, né? Ele fez tanto sucesso que ele até ganhou uma série dele, que foi exibida ali também no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E assim, tem muita série que explora o personagem do vampiro, por isso eu vou focar em duas um pouco mais recentes que fizeram bastante sucesso, mas vocês podem listar outras aqui nos comentários. Uma é True Blood e a outra é The Vampire Diaries. Eu decidi juntar as duas aqui porque elas têm, de certa forma, uma premissa inicial até que parecida, né? Tempos modernos, vampiros que lutam contra os instintos assassinos e contra a sede de sangue, querem manter um pouco da humanidade e acabam se apaixonando por uma jovem bem comum de uma cidade do interior dos Estados Unidos, né? Aí as duas séries também foram inspiradas em livros, né? Nas duas séries a gente também tem outros personagens fantásticos envolvidos, né? Não só os vampiros, às vezes aparece um lobisomem aqui, uma bruxa ali, eles são importantes pra trama. True Blood foi uma série produzida pela HBO e uma coisa que eu acho bastante interessante dela e que acho que ela se diferencia muito nesse aspecto é que ela não tem a parte da máscara, ou seja, os vampiros não têm que ficar escondidos, eles puderam sair do caixão, entre muitas aspas, porque foi inventada uma substância que é um sangue sintético, então eles não precisariam mais caçar humanos. E aí tem vários temas que são discutidos por causa disso, por exemplo, discriminação, se esses vampiros vão querer ou não se integrar à sociedade humana, já que eles estavam vivendo aí às margens há muito tempo. Já em The Vampire Diaries você tem também essa coisa mais secreta, né? É uma série que é voltada um pouco mais para um público jovem e tem o famoso triângulo amoroso, né, com os irmãos Salvatore, que são vampiros, apaixonados pela mesma pessoa, que é a Helena. E ao contrário do vampiro clássico, os vampiros de The Vampire Diaries podem sim andar à luz do sol, desde que eles usem um anel especial lá, tudo chique. E aí The Vampire Diaries deu tão certo que a CW, né, que é a emissora responsável pela série, fez duas séries derivadas, The Originals e Legacies. Legacies, inclusive, tá rolando até agora, tem a 4ª temporada por aí. E nessa listona não podia faltar Crepúsculo, né, que foi um sucesso também nos anos 2000, ao longo da metade pro final da década e começo da década de 2010, e continuou com uma base de fãs muito grande até hoje. Crepúsculo é uma série de livros que conta a história da humana Bella, que se apaixona pelo Edward, um vampiro. E o Edward, ele faz parte de uma família de vampiros, que é uma família vegetariana, entre muitas aspas. Eles se alimentam de sangue de animais e não de humanos, então, pra vampiros, eles são vegetarianos, enfim. E a história vai abordar esse romance entre os dois, entre um vampiro e uma humana, também envolve os lobisomens, tem a sociedade dos vampiros e tudo mais. E os livros, eles fizeram tanto sucesso que tem vários filmes, uma mega bilheteria, e eles alavancaram as carreiras do Robert Pattinson e da Kristen Stewart, né? Inclusive, eu falei do último filme da saga no meu vídeo de Era Tudo um Sonho, porque tem uma das melhores cenas que nunca existiram da história do cinema. Tem o link aqui na descrição. Mas assim, além das habilidades super-humanas, né? Então eles têm aí a velocidade, força e tudo mais. Os vampiros da saga Crepúsculo, eles também podem sair no sol, né? Só que eles não gostam muito de fazer isso porque eles brilham, então chama muita atenção, né? As pessoas vão ficar, meu, o que você tá brilhando aí? Então pode quebrar a tal da máscara e expor a existência deles pra sociedade humana, né? E eles têm também, cada um, habilidades especiais. Tem alguns que conseguem elementos, outros conseguem prever o futuro. E Crepúsculo acabou saindo bastante desse tropo aí do vampiro, que é maléfico e sedutor, né? Que é um contraste
contraste bastante interessante quando a gente coloca ele lado a lado com Drácula, por exemplo. Mas deu pra ver que tem várias outras histórias de vampiros que também quebram alguns desses estereótipos, né? E aqui vale um parênteses, porque tem uma série de entrevistas aí do Robert Pattinson mostrando o quanto ele aparentemente odiou interpretar o Edward. Parece que ele é o maior hater de Crepúsculo que existe. Vale a pena ver. Eu vou colocar um link aqui na descrição de um compilado de entrevistas dele sobre Crepúsculo. Mas assim, eu acho que todos esses vampiros que eu citei aqui, seja a família Cullen, o Edward e tudo mais, a galera de True Blood, os irmãos Salvatore de The Vampire Diaries, eu acho que todos eles seriam do clã Toreador em Vampiro à Máscara, que é esse clã que é muito exuberante e tudo mais, e tem essa relação bem próxima com os humanos. Já os Volturi de Crepúsculo, eles eu acho que seriam a boa e velha aristocracia dentro da Camarilla, né? E aí fazendo parte dos clãs ali de dentro da Camarilla. O que vocês acham? E ó, eu tô citando muita obra ocidental nesse vídeo, mas o mundo dos mangás e dos animes também tem vários vampiros, né? Eu acho que um exemplo é Tokyo Ghoul, que é um mangá e também tem adaptação em anime, né? Que tem esse personagem que é o Kaneki, que ele acaba entrando no mundo dos ghouls, que são criaturas que caçam humanos pra se alimentar da sua carne. E funciona bem numa vibe de vampiro. Eles têm a sociedade interna deles, ele precisa se esforçar pra conviver com os humanos enquanto lida com a nova identidade. E eles também são divididos em várias facções, como a gente costuma ver nas histórias de vampiros, né? As facções de Tokyo Ghoul, elas dão bastante o tom da trama, elas mostram a multiplicidade de vampiros que podem existir. Porque é isso, né? Quando você tem vários, eles começam a se destacar com as personalidades diferentes. Aliás, além do anime, também tem um live action de Tokyo Ghoul que tá na Netflix até. Outro mangá que tem vampiro é Vampire Knight, né? Literalmente o Cavaleiro Vampiro, que é um dos shoujos mais conhecidos pelo ocidente, né? Esse mangá, ele mostra vampiros como seres da noite, mas que podem andar também na luz do sol, e eles se destacam porque eles exercem uma atração irresistível sobre os humanos, e ao contrário dos vampiros mais clássicos, eles não perdem força diante de cruzes, de alho e nem de água benta. E eles podem se alimentar de outros alimentos que não sejam o sangue, mas assim, nada pode saciar de verdade essa sede de sangue que eles têm. E nos games, a gente tem Castlevania, que tá cheio de referências a 1000 coisas dos vampiros, né? Primeiro que o maior vilão dos jogos costuma ser o Drácula, né? Pra começar, assim. E, assim, um dos personagens mais conhecidos de Castlevania é um Dampiro. É isso que eu falei, né? Que é o híbrido de humano e vampiro, que é o Alucard. Que, sim, Alucard é Drácula ao contrário. Não sei se vocês sabem, mas assim, fica aí a informação. E assim, não foi Castlevania, tá, que inventou isso de falar o nome do Drácula ao contrário. E tem vários filmes que usam o nome Alucard. Muitas vezes até como um disfarce do próprio Drácula ou como o nome do filho dele. E isso é muito antigo. Lembra que eu falei do filme do Drácula com Bela Lugosi lá nos anos 30? Então, esse filme teve algumas continuações e teve uma delas chamada O Filho de Drácula, que tem o filho do Drácula, né? E ele usa o nome de Conde Alucard durante a história. Então, desde os anos 40 a gente já tem isso. Mas enfim, em Castlevania tem muitas referências aos vampiros, aos personagens e tudo mais, mas também tem a animação da Netflix, que tem vídeo sobre todas as temporadas dela aqui no canal, então se vocês quiserem saber mais, tem o link aqui na descrição. Mas uma coisa legal nessa animação de Castlevania é que eles trazem muita coisa dos vampiros clássicos. A Carmilla, por exemplo, que também aparece nos jogos, tá? Não é uma coisa exclusiva da animação, ela é uma das personagens mais importantes nessa história. E tem alguns personagens que não estão nos jogos, por exemplo, o Varney, que eu me lembro, ele não tá nos jogos, mas ele aparece na 4ª temporada de Castlevania. E lembra que eu falei? Ele é um dos primeiros aí das histórias de vampiros, o Varney o Vampiro. E a gente tem também vários exemplos de vampiros aqui no Brasil. Tem o livro O Sete, do André Bianco, que fala sobre os vampiros portugueses, que eles vieram pro Brasil na época das navegações, mas eles só acordam quando já tá no século XX. E não dá pra esquecer de um clássico dos anos 80, que é o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, que foi criado pelo Chico Anísio. Um parênteses aqui pro nome dele, que aparentemente é uma tiração de sarro com Beto Carreiro, o cowboy brasileiro, porque o Chico Anísio era muito amigo do Beto Carreiro. E aí o Bento Carneiro, né, ele não dava medo em ninguém, mas ele é um ícone da comédia brasileira. E olha só, vocês que chegaram nesse momento do vídeo, vocês caíram na minha armadilha, porque eu coloquei essa parte de vampiros brasileiros só pra poder falar de novela. Ó, teve Vamp no começo dos anos 90 e O Beijo do Vampiro lá nos anos 2000. E essas novelas geraram aí umas manias de vampiros quando elas passaram, né? Eu cresci vendo O Beijo do Vampiro, mas eu sei que Vamp foi um baita fenômeno também. Inclusive, se você viu alguma dessas duas quando passou na TV, comenta aqui embaixo. Mas ó, as duas novelas têm em comum o Neila Torraca, que interpretou personagens diferentes, mas parecidos ao mesmo tempo. Porque ó, em Vamp ele era o Conde Vlad e no Beijo do Vampiro ele era o Nosferatu. E os dois personagens
personagens, à sua maneira, eram meio inspirados no Drácula, né? Esse vídeo tá ficando gigante, então eu vou ter que encerrar por aqui. Mas deu pra perceber que tem vampiro pra todos os gostos, né? Tem do clássico malvadão, que dorme em caixão, até o vampiro mais apaixonado, mais brilhante. Tem vampiro de mullet, tem um vampiro com laque, tem de tudo no mundo dos vampiros. Mas certeza que faltou um monte de exemplo, então eu conto com vocês aqui nos comentários pra me ajudar a citar mais alguns. E não esquece que na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a minha participação na websérie de Vampiro à Máscara lá no canal da Galápagos. Lá também tem tudo sobre o RPG se você quiser criar os seus próprios vampiros pra jogar histórias novas com seus amigos. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!